Salve galera do canal Urubu Interativo, aqui é o Douglas Fortunato e hoje a gente vai discutir a grande irritação que a torcida rubro-negra vem tendo com o Rogério Ceni nos últimos jogos, especificamente esse último jogo contra o Atlético Paranaense, que foi essa incompatibilidade que ele tem em escalar Pedro e Gabigol juntos em algum momento da partida. Antes de a gente começar a discutir melhor sobre isso, queria que você deixasse o like, sua inscrição no canal é muito importante para você acompanhar todo o conteúdo que a gente produz, tanto no nosso site quanto os pré-jogos que a gente vem realizando a cada partida do Mengão. Mas vamos lá discutir um pouquinho melhor sobre o jogo? Como vocês já sabem, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Atlético Paranaense em Curitiba no último domingo. Com isso, o clube ficou mais distante do título brasileiro. Em entrevista coletiva, pós-jogo, Ceni foi questionado por que, aos 27 minutos do segundo tempo, ele tirou o Gabigol e colocou o Pedro. E 8 minutos depois, colocou o Rodrigo Muniz no lugar de Arrascaeta. Mas espera aí, Pedro e Gabigol não podem atuar juntos, mas Muniz e Pedro podem atuar juntos? Vamos ver melhor o que aconteceu em campo? Vamos lá então. Primeiramente, sim, Pedro e Gabigol não conseguem fazer de forma correta a recomposição defensiva pelo lado direito. Gabigol já fez isso por algum tempo no início da carreira, mas hoje ele tem muita dificuldade para fazer isso, teria que fazer um melhor treinamento para que ele consiga fechar o lado direito, e o Pedro nunca fez isso na carreira. Diferentemente do Rodrigo Muniz, que já trabalhou dessa forma na base, e no jogo do último domingo também trabalhou pelo lado direito. No campinho que você está vendo nesse momento, o Flamengo no momento ofensivo do segundo tempo atuou com dois atacantes, com o Pedro e o Rodrigo Muniz como referências, o PP pelo lado direito e o Michael no final do jogo pelo lado esquerdo. Porém, no momento defensivo, o Rodrigo Muniz fechava o lado direito. O Flamengo se defendia numa espécie de 4-1-4-1, onde o Pedro, ao invés de ficar no lado direito, ele fechava para o meio e o Rodrigo Muniz tinha a responsabilidade de fazer o setor da lateral direita. Com isso, o Flamengo ele conseguia fazer recomposição defensiva, e eu acredito que o Pedro ou o Gabigol não conseguiriam fazer essa recomposição da melhor forma. Porém, antes de pensar numa forma de atacar, numa forma de defender, Rogério Ceni precisa entender que existe uma hierarquia técnica dentro do elenco do Flamengo, no setor de ataque. Gabigol e Pedro são atacantes muito mais renomados do que o Rodrigo Muniz. Gabigol é o segundo maior artilheiro do Flamengo neste século, com 64 gols. Está a 9 gols de passar o artilheiro do Flamengo no século, que é Renato Abreu, com 73. E Pedro, o artilheiro do Flamengo na temporada, com 22 gols. Enquanto isso, Rodrigo Muniz só tem 7 jogos pelo Flamengo e marcou um gol no Campeonato Carioca do ano passado. Então a diferença, a disparidade técnica entre os três jogadores é muito grande. E além disso, o Flamengo pode ter uma recomposição defensiva com Gabigol e Pedro. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. 3 maneiras nas quais o Flamengo poderia jogar com Gabigol e Pedro, e além disso, ter recomposição defensiva, partindo da premissa que Gabigol e nem Pedro vão fechar o lado direito do campo. Vamos partir para a primeira ideia. E a primeira forma que eu vou trazer para vocês, gente, vai ser muito baseada no jogo contra o Atlético Paranaense no último domingo, onde foi uma situação específica em que o Bruno Henrique não esteve em campo, certo? Rogério Ceni, ele preferiu substituir o Bruno Henrique por Vitinho, e não mudando muito o 4-2-3-1 que ele utilizou tanto contra o Goiás como o Palmeiras, com a diferença do Vitinho no lugar do Bruno Henrique. Porém, acredito que Gabigol e Pedro já poderiam começar o jogo contra o Atlético Paranaense titulares. E aí o Rogério Ceni teria que mudar um pouco a sua forma de jogar. O Flamengo precisaria atuar num 4-4-2, com Everton Ribeiro aberto na direita, Arrascaeta aberto na esquerda e a dupla de ataque, Pedro e Gabigol. Gabigol poderia flutuar pelo lado esquerdo, não ser aquele centroavante fixo de referência, como ele vem fazendo, certo? E a recomposição defensiva seria feita pelo Everton Ribeiro pelo lado direito, o que ele já faz há bastante tempo pelo Flamengo.
A segunda ideia que eu vou trazer para vocês já envolve a partida contra o Grêmio, amanhã, né, nessa quinta-feira. E que envolve uma mudança, né, que é muito pedida pelos torcedores rubro-negros, que é a entrada de Pedro no lugar de Everton Ribeiro. Né? Everton Ribeiro, dos 5 principais atacantes do Flamengo, é o que vem rendendo menos nos últimos tempos, e a torcida rubro-negra pede muito para que Everton Ribeiro vá para o banco de reservas. E aí a ideia que eu vou trazer para vocês, ela tem 2 momentos, diferentemente da opção 1 que eu trouxe para vocês. Essa ideia, ela envolve que o Arrascaeta defensivamente recomponha pelo lado direito. Mas como assim, Douglas? Vou explicar para vocês. O Flamengo se defenderia também no 4-4-2, com o Arrascaeta fechando o lado direito e o Bruno Henrique fechando o lado esquerdo. E aí Pedro e Gabigol fazendo a dupla de ataque. E aí, no momento ofensivo, o que aconteceria? O Isla ocuparia esse lado direito. O que aconteceria? O Felipe Luiz seguraria, né, formaria quase que um terceiro zagueiro, que ele já vem fazendo nos últimos jogos. O Isla atacaria o lado direito, seria o homem, né, que a gente chama o homem da amplitude, e o Arrascaeta iria se centralizar. Então o Arrascaeta atuaria ofensivamente numa posição que seria interessante para ele, no qual ele rende bem. O Isla, né, que é um lateral bem ofensivo, consegue ocupar esse lado direito muito bem. E aí o Flamengo com 3 zagueiros, né, o encaixe de Diego e Gerson, poderia sim atuar dessa forma, mantendo a recomposição defensiva, né, com a Arrascaeta precisando fechar o lado direito. E contudo, né, mantendo, proporcionando aos homens de ataque, né, os principais homens de ataque, possibilidades para estar atuando no momento ofensivo nas posições nas quais atuam melhor, né? Que Pedro e Gabigol mais próximos da área, o Arrascaeta centralizado por trás dos dois e o Bruno Henrique atuando pelo lado esquerdo. E a terceira, né, e a última opção que eu trago a Rogério Ceni é uma opção que parece um pouco com a segunda, mas tem algumas mudanças que são um pouco bem gritantes, assim, que para mim fazem com que se torne uma terceira opção. É uma opção no qual o Gerson seria o cara que fazia a recomposição defensiva pelo lado direito no momento defensivo, mas mais como um mais um meia central do que necessariamente um meia aberto pela direita. Por quê? Pela presença do Isla mais no meio. E por que essa presença mais no meio do Isla? Porque ofensivamente a ideia seria o Flamengo atuar com 3 zagueiros. E esse terceiro zagueiro ser o Felipe Luiz. É parecido um pouco com a segunda ideia, por quê? Porque no final das contas o Felipe Luiz atua meio que com um terceiro zagueiro na segunda opção que eu trouxe para vocês. Só que nesse caso ele seria, seria estabelecido que seria um terceiro zagueiro. O Flamengo faria um momento ofensivo com 3 zagueiros, nos quais os alas seriam o Isla e Bruno Henrique. E aí o Arrascaeta atuando pelo centro com o Gabigol e o Pedro. É uma ideia que eu acho muito parecida com a segunda, mas tem essas 2 mudanças para mim que são principais. O Gerson ser esse cara que faz o lado direito, junto com o Isla, mas não necessariamente abrindo, né, para o lado direito, mas sim fazendo um meia central, com a ajuda do Isla fechar. Então os 2 juntos são os homens que são responsáveis pelo setor. E aí ofensivamente o Flamengo atacar com 3 zagueiros. E aí o Felipe Luiz ser um terceiro zagueiro mesmo. Então, Arão, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Essa é a terceira ideia que eu trouxe para o Rogério Ceni. Então, gente, no final das contas, existem várias opções, né? Eu trouxe 3, mas existem outras ideias que podem ser utilizadas. Várias opções nas quais o Flamengo pode ter recomposição pelo lado direito e, ao mesmo tempo, ter Gabigol e Pedro atuando juntos nas posições nas quais eles dois ofensivamente, né, atuam melhor, que é mais próximos da área, e sem a necessidade dos dois fazerem a recomposição defensiva. Então, no final das contas, o Rogério Ceni, na verdade, antes das suas convicções, das suas ideias, da sua forma de jogar, ele precisa respeitar a hierarquia técnica do elenco que ele tem. Ele tem Gabigol, tem Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro em um mau momento. Jogadores nos quais eles precisam ser potencializados, eles precisam ter preferência dentro do time titular. E o Rogério Ceni não pode fazer o contrário. Utilizar as ideias que ele tem na mente dele e aí forçar com outros jogadores, como por exemplo utilizar o Rodrigo Muniz pela direita, ou até a ideia do Vitinho, que
no pré-jogo não foi tão discutida, mas a fase do Vitinho é muito ruim. Então poderia sim, o Rogério Ceni poderia sim ter começado o jogo contra o Atlético Paranaense com o Gabigol e o Pedro. Então, gente, essa é a questão. O Rogério Ceni, antes das suas convicções, precisa respeitar o elenco, a qualidade do elenco. E para fechar, que o Rodrigo Muniz ele pode ter oportunidades. Ele só não pode ser preferido em lugar do Pedro numa situação no qual o Flamengo está empatando por 1-1 num jogo decisivo de Campeonato Brasileiro. Essa é a questão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das explicações, das formas nas quais eu trouxe para vocês, nas quais o Gabigol e o Pedro poderiam atuar juntos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like para receber os vídeos mais rápidos e acompanharem a live, né, o pré-jogo que a gente vai fazer de Grêmio e Flamengo amanhã às 6 horas da tarde. É isso, gente. Tamo junto e saudações rubro-negras.